Então, quando a gente começa a ver esses números realmente de importância, de relevância no mercado brasileiro, a gente pensa, mas será que esse não é um modelo que se dá bem no Brasil? Será que não é uma peculiaridade da nossa economia? Será que o nosso perfil? E daí a gente foi pesquisar um pouquinho mais de números do e-commerce fora do Brasil, como é que é esse número fora daqui. Então a gente olha, por exemplo, que no Brasil, 3% do que o e-commerce representa 3% de tudo que é vendido no varejo. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos, que tem uma dimensão territorial parecida com a gente, 8. Quando a gente compara com o Reino Unido, que é um país europeu e não é o país com maior atração, né, no e-commerce, não é o país com maior penetração de e-commerce, 12. Então o que a gente consegue comparar aqui? Que economias diferentes do Brasil, com territórios talvez iguais, territórios menores, em perfis de compra diferentes, também tem esse modelo de compra e o e-commerce lá representa ainda mais que aqui. Isso para mim é claro que mostra uma possibilidade, uma oportunidade de negócio muito grande no .com no Brasil. A gente viu que os números são impressionantes, a gente viu que é um crescimento constante, a gente viu que a gente se descola da economia como um todo, mas a gente vê que o fora do país mostra isso muito forte, mostra que a gente tem uma oportunidade de negócio muito bacana e que é um movimento novo, é um movimento bacana e está na hora de a gente entrar. Quem não está, entrar, quem já está se aperfeiçoar e se focar cada vez mais nisso. Quando a gente olha para a China, bom, a gente fala de outro brinquedo, né? A gente está falando no Brasil em torno de algo de 110 milhões de consumidores com acesso à internet. Na China a gente está falando de 700 milhões, assim, é outra realidade, é totalmente diferente, mas a gente já vê, e a China, a gente lembra que tem uma série de restrições ao acesso à internet, a gente lembra que a China tem uma série de restrições à venda na internet, e mesmo assim tem números impressionantes, tá? Quando a gente vai comparar faturamento, não sei se a gente se recorda, a gente falou de 44, 49 bi de reais. Na China a gente está falando de 3,1 tri de dólares. Então a gente vê que assim, há uma série de oportunidades nas mais variadas categorias, nas mais variadas formas de compra, nos mais variados públicos, tem oportunidade e que não é um fenômeno local, regional. A gente vê que o digital é uma realidade, a gente vê que o digital para compra é uma realidade ainda mais eminente, a gente começa a ver que o público cada vez mais busca isso, com aumento de ticket médio, com novas faixas de público entrando, com a mudança do perfil de quem está consumindo, com produtos de valor agregado maior, com regiões que não compravam crescendo, ou seja, a gente só vê informações positivas. E se isso está acontecendo, como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente vai buscar? E é isso que a gente vai buscar aqui. Tem outro dado que é importante a gente falar e mostrar, é esse aqui. Qual a participação do e-commerce nas compras de Natal do ano anterior? Então, quando a gente olha, por exemplo, que a gente fez um parâmetro para comparar, ficar tudo muito parecido, a gente está fazendo em comparação em bilhões de dólares. Então, nessa primeira coluna, a gente vê o valor absoluto de faturamento, bandeirinha a bandeirinha, país a país, e na última coluna a gente vê quanto isso de fato representou. Então a gente vê que, por exemplo, o Reino Unido foi faturado 24,15 bi de euros no último Natal. Isso representou 27% de tudo que foi vendido pelo varejo no Natal. Estados Unidos vendeu bem mais, vendeu muito mais, quase 100 bilhões a mais, vendeu 129,88. Isso é 22% de tudo que foi movimentado pela economia no varejo no último Natal nos Estados Unidos. Quando a gente olha o Brasil lá com 2,14 bi, com 3,1, ou seja, o que a gente, pegando só esses três como parâmetro, esses três e uma data sazonal, o e-commerce foi ainda mais representativo. Então, quando a gente olha que o e-commerce está crescendo, que o e-commerce tem uma participação dentro do varejo, que ele vai crescendo, em datas sazonais a gente vê que isso é ainda mais forte. A gente vê que uma Black Friday é muito mais forte que no e-commerce. O Natal é muito mais forte que no e-commerce. E aqui a gente vê que essa realidade de Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, ela se repete em absolutamente todos os países, com valores bastante expressivos dentro do .com, tá? Então isso reforça o que a gente vem falando da questão de oportunidades.